E aí, pessoal, uma vitória sofrida na Arena. É o terceiro jogo. Já temos situações para conversar de forma um pouco mais definitiva. Quem agrada, quem não agrada. O Grêmio começa a ter uma análise um pouco mais profunda, até mesmo dos reforços. O jogo de ontem mostrou mais coisas e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de falar sobre o mercado financeiro. Você que está com dificuldade na poupança, CDB, conheça o mercado bilionário de minérios com a Golden Brasil. Aqui na descrição do vídeo você tem um link que leva aos consultores da Golden Brasil. E ali você vai entender sobre esse mercado que lucra todos os meses. O mercado bilionário de minérios através de contratos de minérios. Você vai entender. Converse com a Golden Brasil e entenda mais sobre esse investimento. Golden Brasil com muito conteúdo também para você conhecer o mercado bilionário de minérios. Conheça a Golden Brasil. Gente, um jogo sofrido do Grêmio, um jogo ruim do Grêmio. Nós falamos sobre isso no vídeo na madrugada, fizemos uma super jornada lá no canal do Baldasso, um canal que ontem ganhamos do Neto. O objetivo de nacionalizar o canal, Baldasso fazendo os jogos do Internacional, eu fazendo os jogos do Grêmio, foi realmente muito legal, fizemos muitas visualizações e foi muito bom, sobretudo porque o Grêmio ganhou. E ganhou porque tem Luizito Soares, que na primeira oportunidade que teve dentro da área fez o gol. E isso é importante da gente posicionar aqui. A importância e a força de Luizito Soares. Mas o time não é só Luizito Soares. E o time não é só um conjunto de 11 jogadores. E ontem o Grêmio colocou mais um Cristaldo a partir dos 15 minutos, já com o adversário com um jogador a menos, 15 minutos do segundo tempo, e nós tivemos boas impressões dele. Cristaldo entrou bem no jogo. Claro que o jogo ontem era um ataque contra a defesa. Nas coletivas de imprensa, o técnico Renato, eu gostei demais da coletiva do Renato. O Renato criticou a ação do adversário, criticou a cera completamente sem medida do adversário, sobretudo no segundo tempo. Todos os lances alguém caía, todos os lances as coisas paravam. E o Renato foi muito firme nessa crítica e eu gostei demais, porque é na hora da vitória que tu tem que criticar, não é quando as coisas não funcionam, é ali que tu tem que criticar e o Renato foi muito bem. O Renato também fez uma avaliação muito boa do time, que falta muito, muito. Já são 3 jogos com alguns reforços e o que nós estamos vendo é dificuldade de montagem de um trabalho e mais do que isso, de alguns jogadores também do ponto de vista técnico. O jogo de ontem gritou mais isso. Se a gente não pode fazer uma avaliação minimamente possível do goleiro, que não teve ontem, não tocou na bola o Breno. Nós já podemos ver que Bruno Alves e Kahneman não têm características parecidas no sentido de recuperação e vão ter dificuldade de jogar juntos em jogos mais pesados. Nós temos 2 laterais que têm dificuldades. Mais uma vez, talvez o ponto nevrálgico do time seja nas laterais. O Fábio é um jogador tecnicamente bom, é um jogador que joga num espaço de campo de construção, mas ele não chegou no terço ofensivo nenhuma vez e no 1 contra 1 ele tem dificuldades. O Reinaldo da mesma maneira. A contribuição do Reinaldo em relação ao Diogo Barbosa até o momento é praticamente nula. É praticamente nula. Ele não agregou ao Diogo Barbosa. O que preocupa demais, porque a gente sabe que o Diogo Barbosa, o teto dele não é gigante. No meio-campo, ontem nós tivemos o pior jogo do PP. O PP não se encontrou como volante pelo lado esquerdo. O Carbajo jogando mais recuado, carteando o jogo, não foi tão mal. Mas não é ali que ele joga. O Carbajo é um jogador que joga um pouco mais à frente. E o Renato está utilizando ele bem atrás. Então, talvez seja da gente tentar entender Carbajo e Vijaçante para ver como fica essa movimentação. O Bitelo ontem,
que jogou um pouco posicionado como um meia-direita, não encontrou o seu espaço, mas o Bitelo está com muito crédito, porque o Bitelo ele fez 2 bons jogos num primeiro momento, nos 2 primeiros jogos, e vamos lá, posicionar crédito para ele, assim como a gente posiciona crédito para o PP também. O Galdino e o Gustavinho, que jogaram ontem, dando contribuições ali, mas a gente precisa ver mais, não tiveram grandes oportunidades, não vamos fazer nenhuma avaliação sobre isso. O Ferreira ontem não fez um bom primeiro tempo, acabou mais uma vez contribuindo com uma assistência, mesmo que para mim o jogo do Ferreira ontem tenha sido aquele Ferreira de outros anos, um Ferreira que busca sempre o seu brilho. E o futebol é feito de um conjunto, e o Grêmio precisa ter no conjunto as suas situações. Além disso, o que a gente pode avaliar, e aí já no jogo de domingo o Grêmio não vai ter esses jogadores, então nós vamos ter mais uma oportunidade de ver esse grupo girando, talvez colocando o Gabriel Silva, o meia, colocando alguém para a gente olhar, outros jogadores, o próprio Cuiabano, para que a gente tenha um pouco mais de amostragem desse trabalho. O Grêmio sabe das dificuldades de início de temporada, o Renato foi muito bem, vou repetir, muito bem na coletiva, o Renato conseguiu fazer a leitura do que está acontecendo dentro do Grêmio nesse momento, e o que a gente pede agora é que essa realidade do Grêmio consiga transformar essas peças, que eu considero até o momento muito boas. O Grêmio agregou um time, o Grêmio tem que valorizar a gente conseguir transformar isso numa competição, num time que seja e que tenha alternativas. A melhor parte do Grêmio até o momento, nem tem discussão sobre isso, é Luizito Soares e o que ele representa. Ele mais uma vez levou 30 mil torcedores ao estádio, mais uma vez ele decidiu, mais uma vez ele leu o jogo, mais uma vez ele brigou. Ontem ele jogou 90 e fez o gol a 45 do segundo tempo, interessado, intenso dentro da área. Só que ele não tem reserva. Ontem entrou o Diego Souza, não tocou na bola. Então, o Grêmio precisa de alguns movimentos. Se o Grêmio perde o Soares, o Grêmio não ganha os 2 últimos jogos, por exemplo. Eu falei no vídeo da madrugada, o Soares é a diferença do Grêmio pro Inter nesse momento. O Inter empatou 2 jogos porque não tem matador. E o Soares matou os 2 jogos. Nós temos que ser firmes nisso. Essa realidade existe. Então, que o Grêmio entenda também, através dos jogos do Gauchão, o que precisa ainda de suporte para o Grêmio virar um time muito competitivo. Eu vou insistir na frase. Nós temos que estar de tanque cheio em abril, para começar o Brasileiro voando. Esse tem que ser o objetivo. O Gauchão é importante, ninguém duvida disso. Só que o Gauchão não é mais importante do que o Grêmio estar voando em abril. O Campeonato Gaúcho ainda vai apresentar problemas para o Grêmio, sobretudo na importância dos grenais. O primeiro é em março. O Grêmio vai estar voando lá e o Inter também. E nós vamos ter aí o primeiro parâmetro. Depois, talvez, as finais. Mas o Grêmio precisa, sim, estar compreendendo as suas carências, e ontem foi um dia de ver isso. O Grêmio precisa ter entendido o que aconteceu ontem para dar a evoluída. Outra realidade que a gente precisa colocar é esse Renato diferente, que cada vez mais me empolga, porque eu gosto quando as coisas acontecem assim. Mesmo que dentro do campo ontem nós não tivemos nenhum trabalho coletivo. Então vamos analisar. Ontem, pela primeira vez, eu não gostei do movimento do time, mas eu sei que ainda é muito cedo para a gente pensar e para a gente trabalhar nisso. Futebol é muito mais do que isso. Futebol precisa ser, sim, mais analisado nesse aspecto. Mas hoje a gente tem um Renato que está lendo o que está acontecendo, que está vendo o que está acontecendo, e a partir de agora a gente vai começar a ver também as medidas dele. Será que ele vai manter o PP sempre? Será que ele vai manter o Reinaldo sempre? Será que ele vai manter o Fábio sempre? Mesmo que eles não estejam dando tanta resposta? Essa é a velha crítica ao Renato, que eu espero sinceramente nunca mais fazer. César, Cidade Dias falando de Grêmio.
aqui no YouTube.